Olá pessoal, tudo bem? Só pegar a canetinha aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o conceito aqui de domínio, tá? Mais específico, tipo de dados, né? Que seria esses tipos de dados. Quando a gente tem uma tabela do banco de dados, né? E essas tabelas a gente criou, né? A gente definiu ali quem são os seus atributos, né? Os atributos que vão estar recebendo os seus dados, né? E quando a gente recebe, o atributo recebe esses dados, a gente tem que definir qual é o tipo desses dados para o atributo, tá? Então, aqui eu coloquei alguns tipos de dados. Tem muitos, tá? Tem muitos, tem vários outros. É interessante ler a documentação do banco que for utilizado para conhecer mais a fundo cada tipo de dados, tá? Então, aqui eu coloquei, seriam os mais usados, tá? Int, varchar, char, decimal, datetime e date. Né? Eu coloquei aqui 6 tipos de dados aqui. Tem vários outros, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre o int. Então, quando eu defino um atributo e esse atributo eu sei que ele vai receber só números inteiros, eu defino ele como int, tá? Simples dessa forma. Aqui embaixo eu tenho varchar e char. Se a gente olhar aqui no exemplo, praticamente é a mesma coisa, né? São dados aí, caracteres alfanuméricos, que são constituídos aí tanto por letras, né? Aqui por letras e por números, tá? Quando eu devo usar o varchar? Quando eu devo usar o char, tá? Eu vou falar essa diferença entre eles. Então, o varchar, ele tem um tamanho variável. Quer dizer isso, Eduardo? Tamanho variável é quando você não sabe o tamanho dos dados que serão enviados para aquele atributo, né? Então, por exemplo, o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa. Eu não sei. Todas as pessoas têm a mesma quantidade de caracteres? Não, são diferentes. O meu nome tem uma quantidade de caracteres, o seu nome tem uma quantidade de caracteres. Pode ser igual? Pode. Pode ser igual, né? Pegar os dois nomes aí e os dois serem iguais. Mas dificilmente você pega aí 5, 10 pessoas, vai ter o mesmo tamanho. Então, para isso, ele é um tamanho variável. Quando eu defino um atributo nome, ele é um tamanho variável. Eu não sei a quantidade exata de caracteres que ele vai receber. Só que eu posso definir, né? Quando definir aqui o atributo nome, ele é do tipo varchar. Aí qual é o tamanho? Nesse caso aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, 40. Então esse atributo nome do tipo varchar, ele pode receber até 40 caracteres. Ele pode, não quer dizer que ele vai receber, tá? Então, se eu colocar um nome lá com 30 caracteres, os outros 10 o espaço lá na memória do atributo, ele joga fora, simplesmente ele grava só 30, tá? Em vez de usar os 40 aqui, né, ele usa só os 30 caracteres daquele nome que eu salvei. Aí o próximo é 40? Beleza, ele vai usar 40. É 41? Não, aí já não dá. Ele vai dar erro, né? E não vai deixar você gravar. E quando eu uso o char, tá? O char, quando eu sei a quantidade de caracteres que vai ser enviado para esse atributo, tá? Esse atributo, né? Esse atributo, quando eu defino o tipo dele, que é o tipo char, ele tem um tamanho fixo, tá? Um tamanho fixo. Que tamanho é esse? Por exemplo,
um CPF, né? Todas as pessoas que têm CPF, né? Todas as pessoas que têm CPF, o CPF dessa pessoa, independente do estado que ele mora, ele tem 11 caracteres. Então, o CPF daquela pessoa, ele vai ter 11 caracteres. Diferente do varchar, eu estou definindo 11 aqui, tá? Só que o tamanho dele é fixo. Ah, não, mas se eu vim aqui colocar né? Eu errei o CPF e coloquei apenas 10 caracteres. Então, ele vai ter a casinha aqui, né? Ó. Vamos fazer os pontinhos aqui para não precisar desenhar 11, né? Aqui seria o 10 e o 11, tá? Então, aqui eu vim aqui e eu preenchi todas as casinhas, só não preenchi, tá? A última. O que ele vai acontecer? Quando eu clicar em gravar lá no meu sistema e mandar ele gravar esse CPF errado, né? Se eu não fiz nenhuma validação, não usei nenhuma validação aí para verificar se a quantidade de caracteres está exata ou não, essa casinha aqui será preenchida por vazio, tá? Ele vai preencher com dados, tá? Então todas as 11 ficarão preenchidas, porém a última você vai ver que ela vai ficar vazia, mas dentro do meu banco, do sistema de banco de dados lá, ela vai estar preenchida com vazio, tá bom? Com espaço. Então, existe essa pequena diferença entre os dois. Então, é interessante eu saber. Se eu sei a quantidade de caracteres, é uma quantidade de caracteres fixo, todos os dados recebidos serão o mesmo tamanho, é o tipo char. Não sei, então é o tipo varchar, tá bom? O próximo aqui seria o decimal. O decimal é bem parecido aqui com o int, tá? Então aqui em cima a gente trabalhou com números inteiros, só que o decimal aqui a gente está trabalhando com números quebrados, né? 1,01, 2,23. Então quando eu trabalho com essas casas decimais, tá? Casas decimais, eu tenho o tipo decimal, tá? Isso seria, né, bem usado na questão de colocar em uma moeda, né? Vamos dizer, eu vou fazer um sistema para parte de contábil, vai mexer com dinheiro. Então, quer dizer, vai ter número quebrados lá, né? O próximo seria date time, né? O data time, como você quiser pronunciar, né? Então, o date time aqui, como que ele vai gravar, né? Aqui já está falando date time, né? Tempo e a data. Então, ele vai gravar dessa forma, tá lá no banco. O ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, os segundos e os milésimos de segundo, tá? Então, o fracionado aqui. Então, se eu quero, por exemplo, eu tenho lá um atributo data, data de nascimento, né? Data de nascimento. Eu posso colocar a data da pessoa de nascimento como date time. O banco não vai me impedir, tá? Ele vai gravar o dia que você nasceu? Sim. Só que ele vai gravar esses dados a mais aqui no meu banco, tá? A hora, o minuto, segundos e os milésimos aqui, tá? Eu vou precisar desses dados aqui? Bom, a menos que você queira saber exatamente, vamos dizer que eu quero fazer um sistema aí de certidão de nascimento, né? Qual é a hora exata que a criança nasceu, né? O dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal. Então, quer dizer, aqui você está gravando, tá? Ah, não, mas é um sistema normal, que só vou fazer um cadastro simples, né? Só a data da pessoa mesmo, de nascimento, né? Então, eu não devo usar o data time, tá? Eu não devo usar o data time. Eu tenho que usar o date. O que é o date? Eu vou lá colocar o ano, o mês e o dia, tá? Ele vai gravar isso. Qual que é a diferença entre os dois, né? Além de que eu já ter falado aqui. A diferença é que esses dados aqui, ó,
que excederam, né, na questão da data aqui, isso gera custo, isso gera espaço lá, ele vai consumir espaço dentro do nosso banco. Tá? Isso não é interessante você gravar. Você fala assim, mas eu vou gravar um registro. Não tem importância, tudo bem, né? Tem poucos caracteres aqui sendo usados. Mas na hora que a sua tabela tiver com 100 mil registros, com 500 mil registros, 1 milhão de registros, a quantidade de caracteres que você está usando aqui, tá? De forma desnecessária. Então, para isso, você deve conhecer quais os tipos de dados que o banco te permite, tá? Isso muda de banco para banco. Às vezes as nomenclaturas mudam, tá? E é interessante saber os tipos desses dados e usar o tipo mais recomendado para aquela informação que você quer gravar no banco, tá bom? Então aqui eu fiz uma breve introdução aqui sobre os tipos de dados, tá? Para vocês entenderem aí, principalmente esses dados aqui são os tipos de dados mais utilizados. O próximo aqui, né, são os valores nulos, né? Então, na questão de domínios, eu tenho os valores nulos, né? Aqui eu coloquei em dois lugares diferentes. Aqui eu tenho uma imagem do SQL Server e aqui eu tenho uma imagem no aplicativo do Power Architect, tá? Então, aqui embaixo eu tenho a fonte, da onde eu tirei essa informação, esses dados aqui em cima, tá? Quando eu defino uma tabela, né, eu crio uma tabela lá no meu banco de dados, eu tenho aqui, ó, o nome do meu atributo, qual é o tipo do meu atributo e o tamanho dele, se caso necessitar. Nesse caso, por exemplo, o int aqui não tem o tamanho, tá? Mas o varchar aqui, tá? Ele tem. E aqui eu tenho uma opção de eu informar se esse atributo ele vai aceitar nulo. Nulo não é vazio, tá, gente? Fica muito bem claro isso aí, não mistura. Vazio é uma coisa, nulo é outra, tá? E espaço também, quando você dá um espacinho, ali é um espaço, tá? Não é nulo, nulo é nada, 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 nada. Então aqui eu estou colocando uma chave primária, uma chave primária, ela nunca poderá ser nula, porque como a gente estudou lá na chave primária, você é obrigado a informar a chave primária, tá? Nem se for aquela chave primária substituta, né? Que você coloca lá um número sequencial, mas ela tem que ter dados, ela tem que receber dados, tá? Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu vou estar analisando os atributos e esses atributos, ele tem que... O que é importante para minha tabela? Sei lá, né? Eu vou colocar aqui uma tabela de pessoas. Será que gravar o nome da pessoa é importante para mim? Sim, é importante. É interessante a pessoa ter o nome, né? A pessoa, quando for fazer o cadastro, é importantíssimo ela informar o seu nome. Então, aqui eu não vou aceitar nulo. Na hora do cadastro, eu sou obrigado a informar o nome da pessoa. Mas não quero que o cadastro da pessoa fique muito extenso. Tá? Não quero que ela fique muito extenso. Depois, se ele quiser, ele pode concluir. Beleza. Os outros aqui, né? Eu tiquei aqui para permitir nulo. Então, nesse cadastro dessa pessoa, eu sou obrigado apenas a informar o CPF da pessoa e o nome. Beleza, já fiz o cadastro da pessoa. Eu tenho o CPF e o nome. Dois dados aí importantíssimo com a tabela de pessoa, né? A RG não é importante? É importante. O sexo é importante? É. Né? Todos os outros aqui são importantes. Porém, esses dois aqui, ó, são essenciais com a tabela de pessoa, tá bom? Isso, quando a gente pensa numa modelagem de dados, né, na criação de um banco de dados, se a gente pensar nesses pequenos detalhes aqui, né, a gente facilita bastante lá na hora do cadastro. Por quê? Porque se uma tabela, por exemplo, tiver 20 colunas, né, 20 atributos aí, ó, eu não vou obrigar o usuário naquele momento de cadastro, ele, né, não é muito correto obrigar o usuário a informar
todos os atributos que estão ali na tela, né? Todos os dados que estão ali na tela. Então aí você vai ter que escolher. Coloca aí qual é o principal. Ele vai preencher esse principal e o restante ele preenche depois com o tempo. Aqui no PowerCat é a mesma coisa, tá? Ó, tá aqui, né? Ó, not null. Então, nesse caso, ele não aceita nulo nesses dados, ó. Tá? Ó, carro, modelo, fabricação, date. Mas e aí? Não tem o not null. Tudo bem, então nesse caso aqui eu posso deixar a data de fabricação do carro e o ano, né, o modelo dele de fabricação e o ano de fabricação, pode deixar em branco. Nesse caso aqui eu seria obrigado, né, aqui é uma chave substituta, carro ID. Nesse caso aqui eu sou obrigado, né, nesse atributo aqui, prefeitura, eu sou obrigado a colocar aqui qual é a prefeitura que eu estou cadastrando esse carro, né, qual é a placa do carro, a quantidade de passageiros, né, e esses dois últimos aqui não seriam obrigatórios na minha tabela no preenchimento. Eu estaria preenchendo se caso eu achasse necessário. Tudo bem? E aqui para a gente terminar, eu montei uma tabela, né, uma tabela que essa tabela tem aqui, né, o nome da tabela. Nesse caso eu coloquei TB underline pessoa, que seria a tabela pessoa. Aqui embaixo eu tenho os atributos, né? Eu tenho nome, CPF, idade, data de nascimento e data de cadastro. Data de cadastro o quê? Dentro do sistema, quando ele foi cadastrado, né? Aqui eu poderia colocar muito mais atributos, né? Qual que é o tipo de cada dado desse, cada atributo desse? O nome, varchar, CPF, char, idade, inteiro, data de nascimento, date, e data de cadastro, date time. Eduardo, mas por que você não falou que não precisava? Quando foi cadastrado a data e a hora. Então, aí nesse caso, data de cadastro, eu preciso saber exatamente que hora exata que ele foi cadastrado. Tá? Quando você coloca só o dia, fica muito vago. Na hora que você precisar fazer uma varredura dentro do seu banco de dados e verificar, assim, não, eu quero saber que hora que foi cadastrada essa pessoa. Ali você já sabe a hora, a data, tudo certinho. Qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho, né, desse atributo? Então, o nome, nesse caso aqui eu coloquei varchar de 50, o CPF varchar, o char, desculpa, né, char de 11. Ele vai aceitar nulo, not null, tá? Aí eu vou fazer um X aqui nesse caso. Então, o nome, ele não é para aceitar nulo, né? O CPF, ele não é para aceitar nulo. E a data de cadastro, ele não é para aceitar nulo. Então, a idade e data de nascimento, nesse caso aqui, ele aceita nulo. Eu não sou obrigado a informar lá no meu cadastro, né? Na hora que eu for fazer o cadastro, eu não sou obrigado a colocar a idade e data de nascimento. Tá? Esse aqui é um exemplo, tá, gente? É claro que dentro de uma tabela de pessoa, fica claro aqui, eu nunca colocaria a idade da pessoa, tá? Eu não colocaria essa idade, eu usaria só a data de nascimento. Esse aqui só foi um exemplo para mostrar, né, a questão aqui da onde usar o int, né? Mas eu usaria só a data de nascimento e nisso aqui eu faria um cálculo usando um algoritmo para poder achar a idade da pessoa. É isso que eu faria. Eu não gravaria a idade da pessoa dentro de um banco, porque você estaria tá gravando dados lá desnecessário, tá? E por último aqui, né, a chave primária. Quais desses atributos é a chave primária? Aí eu fiz um X aqui, que seria o CPF, né? Como foi estudado chave primária. Pode ser aquele atributo que eu tenho certeza que ele não vai receber dados repetidos, né? Então, nesse caso, o CPF eu sei que cada pessoa tem um CPF diferente, ela é uma chave candidata que ela pode se tornar uma chave primária, tá? E nesse caso aqui ela se tornou uma chave primária. Gente, então é isso. Obrigado, tá? E qualquer dúvida é só postar aqui nos comentários, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.